Ai, a Faria Lima está nervosa. Que se dane. Pode abaixar o facho que a Zona Leste está muito mais interessada em reformas sociais do que os engravatados assépticos. E detalhe, se a Faria Lima fica triste, o povo ganha e muito. Sabe por quê? Vamos lá então. Brasil, um país de contrastes, se vê em uma situação peculiar. Enquanto desonerações e isenções fiscais para grandes empresas somam mais de 500 bilhões em renúncia fiscal, o mercado financeiro abstrato clama por cortes em áreas essenciais como educação e saúde. A ironia é palpável. Ao invés de buscar soluções que promovam justiça social e equidade, o grande sistema financeiro parece preferir a manutenção de uma estrutura social arcaica que perpetua a pobreza. Exatamente, mercado financeiro quer pobreza. As desonerações tributárias, frequentemente justificadas como medidas para estimular a economia, resultam em um rombo significativo nas contas públicas. Não é a aposentadoria da Dona Maria que faz isso. A Receita Federal revelou que apenas em julho deste ano o governo deixou de arrecadar 10,1 bilhões devido a desonerações para grandes empresas. O acumulado nos primeiros 7 meses desse ano soma 72 bilhões. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, mostra-se cauteloso ao comentar as implicações dessas medidas, deixando claro que a situação fiscal é delicada de ser falada. Simone Tebet, a ministra do Planejamento, destacou que a complexidade do sistema tributário brasileiro gera cerca de 500 bilhões em sonegação anualmente. Sonegação que um certo candidato diz que faz. Essa sonegação é apenas um número. É uma realidade que afeta diretamente os serviços públicos e a qualidade de vida da população. Em vez de buscar soluções que reduzam essa sonegação e promovam uma distribuição mais justa dos recursos, o foco parece estar em cortar investimentos sociais, vistos como gastos. O mercado financeiro frequentemente expressa sua preferência por políticas que priorizam controle fiscal, superávit primário, em detrimento do investimento social, que, como eu falei, eles classificam como gasto. Eles argumentam que os cortes em programas assim são necessários para equilibrar as contas públicas. Exemplo claro disso foi a pressão para limitar aumentos reais no salário mínimo e nas aposentadorias, como é o pacote aí que foi aprovado. Como se o bem-estar de grande parte da população fosse um detalhe secundário diante das exigências da entidade abstrata mercado. Um executivo proeminente do setor financeiro chegou a afirmar que a pobreza é um resultado natural da economia e que medidas de austeridade são essenciais para garantir a estabilidade. Estabilidade de quem, né? Porque a palavra é abstrata e precisa de complemento. Essa visão, ela prejudica medidas eficazes de políticas sociais, mas pode dar um tiro no pé, porque isso aí retrai o consumo. Eles têm uma visão um pouquinho assim hedonista e muito palpada no agora. Segundo um estudo do IPEA, as taxas de pobreza elas vêm assim aumentando desde 2012. O aumento da desigualdade e da pobreza não é apenas uma estatística fria. Ela reflete realmente, concretamente, vidas afetadas em detrimento de necessidade de poucos. Capital especulativo, juro alto, sabe? Não é o pobre que gosta disso. Os pesquisadores Pedro Ferreira de Souza e Marcos Heckscher ressaltam que os programas sociais, se fossem acabados, a coisa explodiria. Nós teríamos uma espécie de Revolução Francesa, né? Porque os programas sociais, como eles estão, eles apenas mitigam
os efeitos devastadores da pobreza. Só que o mercado financeiro ele prefere uma abordagem que mantenha esse tipo de estrutura social bastante desigual. E aí reside uma ironia. Enquanto essa situação persiste, o Brasil deixa de arrecadar bilhões com desonerações fiscais direcionadas às grandes empresas. As vozes do mercado financeiro fazem coro e meio que escondem esses montantes que são muito maiores do que cortes na área de educação e de saúde. Sim, o mercado financeiro ele tenta apautar os grandes veículos de imprensa. Então, esse tipo de comportamento, né, se chama agenda setting, que é o quê? Que é a pauta que os grandes grupos econômicos tendem a inculcar, ou seja, a colocar nos grandes veículos de comunicação. Então, ultimamente, nós estamos vendo bastante gente de direita, o famoso pobre de direita, falar que o dólar está alto como se eles entendessem de fato isso. Eles não entendem. Por quê? Porque o principal foco não é o dólar, gente, é o juro alto. Por quê? O juro alto só interessa quem investe milhões. Não é a sua poupança chinfrim que vai, né, fazer com que o juro alto redunde em coisas positivas para você. E a pobreza, gente, é uma coisa fantástica para os ricos. Ela é vista como uma reserva de mão de obra desesperada, disposta a aceitar qualquer condição de trabalho. Afinal, quem precisa de direitos trabalhistas quando se pode ter um exército de trabalhadores dispostos a tudo? Tudo condições aviltantes de trabalho. Renomados pesquisadores têm apontado essa dinâmica perversa. O economista Eduardo Gianetti, em suas análises, destaca que a precarização do trabalho é uma estratégia deliberada para aumentar a margem de lucro da empresa. Por quê? Essa afirmação ecoa no discurso do mercado financeiro, que prefere um cenário onde a população viva na incerteza, pois assim os trabalhadores se tornam mais maleáveis e menos propensos a reivindicar direitos. Quando se está na corda bamba, qualquer coisa serve. A socióloga Maria Hermínia Tavares de Oliveira também destaca que a pobreza não é apenas um estado econômico, é uma construção social que serve aos interesses do capital. E essa construção ela é alimentada por políticas que favorecem a desoneração fiscal para grandes empresas. Os ricos pagam pouco, tendo em vista o que eles têm, e corte em investimentos para largos estratos da população. Resultado disso, uma força de trabalho vulnerável, pronta para aceitar salários irrisórios e condições de trabalho degradantes. E quem pode esquecer as declarações de figuras de destaque do mercado financeiro? Um executivo de um dos maiores bancos do país chegou a afirmar que a flexibilidade no mercado de trabalho é essencial para garantir a competitividade. Olha só como eles dão nomes bonitos para coisas precárias, né? Hoje nós vemos o quê? A uberização do trabalho, em que o grande símbolo do mercado diz que a pessoa ela é patrão de si mesma. Não, ela é largada ao léu. Por quê? Porque ser patrão de si mesmo significa o quê? Você renuncia aos direitos trabalhistas. Esses dados são alarmantes, gente. Segundo o IBGE, o Brasil tem visto um aumento considerável na informalidade do trabalho. Por quê? Porque a dominação não se faz apenas por força bruta, mas por um discurso que é endossado por aqueles que não têm consciência da própria situação, ou seja, a ausência total da saudosa consciência de classe. Como se viver à mercê do mercado financeiro fosse sinônimo de liberdade. Para, né, gente, por favor. A ironia se torna ainda mais evidente
quando consideramos que o mesmo sistema ele promove a pobreza como estratégia econômica, né? Então, o marxismo, né, que é tão demonizado pela horda bolsoloide, ele fala na reserva de mercado que o pleno emprego ele é inimigo do mercado financeiro. Por quê? Tendo pleno emprego, tendo estabilidade, as pessoas tendem a ter o quê? Tendem a ter segurança. E tendo segurança, você contesta. Você contesta, você não aceita, você vai atrás dos seus direitos. Né? E é isso que eles não querem. Né? Por quê? Porque o mercado financeiro tende a ser extremamente frio, porque ele quer maximizar os seus lucros à custa da dignidade humana, da dignidade de vocês. Essa lógica, ela desumaniza trabalhadores, mas também mina as bases de uma sociedade justa e equitativa. Como ele desumaniza? Ele desumaniza por quê? Porque eles tendem a colocar sempre as benesses do mercado e da sociedade atual em termos abstratos. Você é patrão de si mesmo, você detém a liberdade. O Estado é complicado. O Estado, Leviatã, aquele monstro imaginário que Thomas Hobbes falou lá no início da Idade Moderna, digamos que ele é o mal necessário. Por quê? Porque novamente vamos até Hobbes e vamos pensar que o homem é lobo do próprio homem. Ou seja, aquele que consegue ir um passo além vai fazer de tudo para que aquele que está atrás não o alcance. Tá bom, gente? Obrigado e até a próxima.